Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra para nós quando chega essa hora, para nossa comunhão ao redor da palavra. Jesus Cristo tem nos ensinado de que as verdadeiras águias se juntariam aqui no tempo do fim ao redor do corpo, e o corpo é a palavra, e especialmente o corpo, palavra do Filho do Homem. Ali se juntariam as águias, porque somente as águias podem chegar a esse nível de fé preordenado, predestinado, prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas se levantaram para sair de Sodoma, como foi o caso da mulher de Ló. Ela se levantou, vamos chamar seu marido de seu esposo, de seu pastor. Ela ouviu a voz do seu pastor, seguiu a mensagem do seu pastor, mas no meio do caminho ela deu uma última e boa olhada para trás. Por isso, Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Se isso está na Bíblia, é porque há uma razão para isso. E a razão principal é que, muito embora a mulher de Ló deixou Sodoma ouvindo a mensagem do seu pastor, mas ela própria nunca teve a mensagem em seu coração. Então ela deu uma última olhada para trás, ela se lembrou de onde ela havia saído. E quando uma pessoa olha para trás, isso significa de que o coração dela ainda está lá naquele lugar de onde ela saiu. Por isso Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás pode ser meu discípulo. Então a mensagem nunca esteve em seu coração, e essa é a razão pela qual muitas pessoas hoje estão se decepcionando com a mensagem, estão se embaraçando nos escândalos. O próprio apóstolo São Paulo disse, o apóstolo São Pedro: é necessário que haja escândalos para que os sinceros se manifestem. Eles não compreendem que tudo isso é a palha sendo separada do trigo. Porém, nós sabemos que aqui no tempo do fim, Satanás se levantaria contra tudo que se chama Deus. Veja, então Satanás tem se levantado com seus ataques terríveis, poderosos, para matar espiritualmente quem tem que ser morto. Veja, contra tudo aquilo que é Deus ou se chama Deus. Ele é Deus, é a palavra. E essa palavra está manifestada através do anjo de Apocalipse 10:7, através da verdadeira igreja. Então tinham que se levantar esse tipo de poderes satânicos aqui no tempo do fim. Veja, e Jesus disse: bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Agora, a razão pela qual a verdadeira igreja não seria enganada, primeiro porque ela é preordenada, depois ela está edificada sobre as bases da revelação da palavra. O que é importante para nós, veja, o que é importante para nós é o que está na palavra, é o que está na mensagem. Quando a gente lê a mensagem, a gente percebe o Espírito que está por trás dela, o Espírito Santo. Veja, olha as virtudes que o profeta expressou, olha as virtudes, o caráter, a soberania, os propósitos, os planos de Deus. Nós estávamos cegos, veja, lá dentro do sistema organizado, morto em delitos e pecados, e houve uma voz que nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, e nos levantou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, tomando uma leitura para esse momento, em São João capítulo 6, verso 60, muitos, pois, dos seus discípulos, escute, discípulos, se levantaram como a mulher de Ló, ouviram a palavra, viram as curas, viram os milagres. Ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Veja, eles não tinham ouvidos para ouvir a repreensão, para ouvir a palavra. Eles não puderam receber, não havia humildade em seus corações para receberem a palavra. Porque quando Jesus Cristo estabelece as condições do reino dos céus, em São Mateus 5, ele abre o Sermão do Monte afirmando: bem-aventurados os humildes de espírito. Os humildes para receber a vontade de Deus, os humildes para receber a Escritura, os humildes para acreditar
na obra maravilhosa que Deus está operando nessa hora, através das nossas vidas. Essa obra redentora, através da revelação da palavra. Então, como eles não podem receber a luz da palavra, não têm ouvidos, não foram pré-ordenados, não foram preparados, então eles não podem receber a luz da palavra. Então veja, sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Então veja, haveriam muitas coisas escandalizadoras também aqui no tempo do fim. Escândalos por toda parte, escândalos entre pastores, escândalo entre irmãos, escândalo entre as crianças, entre os filhos, entre os adolescentes, escândalos de todo tipo. Veja, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Veja, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, há um poder dentro da palavra que se instala dentro da nossa alma. E quando esse poder se instala dentro da nossa alma, traz vida e vida eterna. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, aqueles que receberam a luz da palavra, que viram a palavra manifestada, puderam olhar nas Escrituras, puderam olhar na mensagem do dia e ver as Escrituras materializadas. Veja, aplicadas corretamente. Mas há alguns de vós que não creem. Jesus sabia, mesmo que estivessem ali comendo com ele, mesmo que viram os milagres, mesmo que viram o sobrenatural, mesmo que viram um pilar de fogo, mesmo que viram Jesus andando em cima das águas, Jesus multiplicou os pães, mas mesmo assim não puderam crer. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram o que o havia de entregar. Veja, é aí que está um ponto muito importante. A nossa predestinação e a nossa eleição está baseada que lá no princípio Deus sabia quem creria e quem não creria. Veja, vou repetir a frase. Porque bem sabia Jesus desde o princípio. São João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E toda vez que essa palavra se faz carne, de acordo com Hebreus 4, verso 12, ela é apta para discernir, veja, discernir os pensamentos do coração. Ela é capaz de separar a alma do espírito, as juntas da medula. A palavra sabe. Deus sabe quem creria e quem não creria. Por isso o profeta afirmou que seriam muito poucas pessoas. Veja, ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então tem que haver uma predestinação, veja, uma preordenação. Então o profeta, falando a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, abrindo esse grande mistério do reino de Deus, da liderança, do governo, do reino de Deus em nosso coração. Ele fala da verdadeira igreja, recebendo a plenitude do Espírito Santo, a divindade corporizada, uma igreja que colocaria a palavra acima de tudo, daria preeminência à verdade da palavra. Veja, então diz ele assim, parágrafo 230, e agora o corpo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. Veja, o corpo, a coisa toda é a revelação de Deus, para levar Eva de volta para a sua posição correta novamente com o seu marido. Notem, e Deus é o marido da igreja, a igreja é sua noiva. Agora Pedro, quando ele chamou, ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Veja, isso é a mesma coisa hoje. Quantos que hoje não se escandalizarão com a mensagem? Quantos saberão que o Espírito Santo, Cristo, o Messias, esteve encarnado e andando no nosso meio? Somente os preordenados. Se nos dias de Jesus
foram 12 e entre eles ainda havia um traidor, a ponto que Jesus disse para os 12, quando aqueles 70 foram embora: não quereis vós ir também? Mas Pedro, então, o porta-voz do grupo, o homem que tinha a chave na mão, disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando você escuta o que as igrejas estão pregando, seus credos, seus dogmas, suas doutrinas falsas, veja, abandonando a verdade da palavra, pregando psicologia, pregando pensamento positivo, amontoaram para si doutores, tendo comichão nos ouvidos. Veja, não suporto a sã doutrina. Aí nós lemos a mensagem e vemos a exatidão dela, o comprometimento com a verdade, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Nós vamos dizer o quê? Para quem nós iremos se só essa mensagem tem as palavras de vida eterna? Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Agora observem, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que diz o qual significa o filho de Jonas, vem? Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isso a ti. Nunca. O aprendemos de alguma escola. Mas meu Pai que está nos céus revelou isso a ti. Notem o que ele disse a ele: sobre esta pedra. Então é o que falta para muitas pessoas. Muitos estão enfermos, fracos e dormem porque não conseguem discernir o corpo de Cristo, porque nunca receberam a revelação. Estão tropeçando nas pessoas. Eles querem muito das pessoas, mas eles não oferecem nada. Eles não oferecem nada, nenhum dom, nenhum talento, nenhuma posição, nenhuma contribuição, não frequentam, não congregam e querem receber algo. Veja, sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus, que havia recebido essa luz e a quem foram entregues as chaves do reino. Veja, ele é o pleno Deus, veja, manifestado. É o pleno Deus manifestado. Ele reconheceu Deus em carne humana. E esse é o ponto importante para esta hora. Jesus disse: sobre esta pedra. Muita gente quer uma boa igreja, onde haja pessoas com bom comportamento, pessoas bem vestidas, querem as curas, querem os benefícios, querem as bênçãos. Isso tem por todo lado. Igreja de todo gosto, para todo tipo de interpretação, todo tipo de intenção. Mas onde é que a palavra está encarnada? Onde é que Jesus está manifestado? Onde é que está o sinal do Messias? Onde é que está a palavra restaurada? Onde é que está a verdade? Veja, a verdade sobre esta pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, e eles sendo uns, a segunda pessoa, sobre esta pedra, a revelação de Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Veja, e as portas do inferno jamais a derrubarão. Por que tem tantas pessoas abandonando a mensagem e colocando vídeos na internet dizendo assim: por que não sou mais da mensagem? Essas coisas ridículas. Mulheres de cabelo cortado, roupas imorais e querem dar opinião sobre a mensagem. Ora, não importa quantos escândalos estão se levantando, quantas pessoas estão trazendo mentiras e etc., para tentar invalidar a mensagem do profeta. Muitos estão dizendo que o Mombrana era um falso, que ele lia nos cartões de oração o nome da pessoa, qual doença que ela tinha e assim por diante. Estão tentando provar que o Mombrana era um charlatão. Eles nunca leram a mensagem, porque muitas vezes o Espírito Santo abandonava a filha de oração e começava a andar no meio da igreja. A luz começava a brilhar no meio da audiência, discernindo os pensamentos dos corações no meio da audiência. Pessoas sem cartão de oração eram curadas. Ele dizia o nome delas, de onde elas estavam vindo, quais seus problemas. Eles não podem enxergar isso. Eles pensam que o Mombrana manufaturava o dom de discernimento. Eles não puderam ver o sinal do Messias, não puderam ver o mesmo Deus que veio a Abraão, porque nunca lhes foi revelado. Veja, as portas do inferno não prevalecerão. Não importa quantas tentativas faça o diabo, quantos escândalos ele levanta contra a mensagem. A profecia é que nos últimos dias Satanás se levantaria contra tudo que se chama Deus ou se adora. E ele vai encontrar gente que nunca creu em nada, porque são gente que tem que morrer espiritualmente e tem que ser tirada do meio da audiência
esta que é a verdade. Irmão, reflita um pouco nisso. Se escandalizaram lá com Jesus, quando ele disse que não comer minha carne e beber meu sangue, se escandalizavam da família dele, seus irmãos, sua mãe, seu pai, se escandalizavam porque ele comia sem lavar as mãos e curava no sábado e tanta coisa assim. Hoje não vai ser diferente, porque o que foi lá tem que ser aqui. Se você perguntar para um judeu lá de Israel, ortodoxo, quem foi Jesus, ele vai blasfemar, vai chamar Jesus de falso e tanta coisa. Por isso você tem que examinar o livro, examine a Bíblia, examine a mensagem. Ali você vai encontrar as palavras de vida eterna e o diabo não vai prevalecer contra a verdadeira igreja. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.